Capítulo 8. Polaridade. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Êxodo 20:12. No nosso estudo dos 10 mandamentos espiritualmente interpretados, chegamos ao mandamento que nos dá uma orientação prática de como orar. Temos assim uma visão ampla e, creio, bastante profunda dos mandamentos segundo Moisés desejava. Claro que você deve respeitar seus pais, pela simples razão de eles serem seus pais. Se seu pai for um homem maravilhoso, você o respeitará e admirará por isso. Mas também deve respeitá-lo só pelo fato de ser seu pai. Se sua mãe for uma mulher fantástica, você a respeitará e admirará por isso, mas deve também respeitá-la pelo simples motivo de ser sua mãe. Talvez eu seja muito antiquado, mas acho que devemos respeitar nossos pais só por serem nossos pais. E não tenho muito respeito por quem não respeita os próprios pais. Deve respeitar seus pais, e como filho deles, você tem razões para saber quais são esses defeitos. As crianças, mesmo as pequenas, têm antenas. Vocês que são pais, lembrem-se de que os olhinhos e as orelhinhas de seus filhos estão sempre alerta, dia e noite. E não apenas quando vocês estão em seu papel de pais, ensinando-os e dizendo-lhes que devem sempre comportar-se bem, falar a verdade, etc. Nessas ocasiões, elas não prestam tanta atenção quanto se outras vezes, quando vocês se esqueceram de que elas estão por perto. Seus filhos conhecem vocês bem, não se apercebem disso enquanto são crianças, mas à medida que vão crescendo, vão tendo consciência de que conhecem bem os pais. E via de regra, o seu amor por eles cresce ainda mais. Por isso vocês devem honrar seus pais, embora esse seja apenas o sentido mais superficial do mandamento. Seu significado mais profundo diz respeito à metafísica e à oração, pois Deus é o nosso Pai e nossa Mãe. Em alguns setores do movimento metafísico, referem-se a Deus como Deus, Pai, Mãe, quando este mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. Ele aproxima os dois polos, o masculino e o feminino, e naturalmente todo mundo sabe que a polaridade é o poder que move o universo. A polaridade está sempre presente e é por isso que Deus é muitas vezes descrito como sendo uma trindade. Deus é um só, mas se ele não fosse diferenciado, não haveria expressão. Para que se tenha atividade, é preciso ter os dois polos. E esses polos, com sua interpretação, produzem uma terceira coisa. Daí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora Deus se diferencie através desse princípio de polaridade, não obstante, ele continua sendo um só. Por isso, quando este mandamento nos diz para honrarmos pai e mãe, está nos dizendo para reconhecermos Deus como a única causa, a única presença e o único poder, e que se assim fizermos, nossos dias serão dilatados sobre a terra. Não teremos problemas nem dificuldades. Se realmente reconhecermos apenas uma causa, as dificuldades não poderão penetrar em nossa vida. Mesmo que a princípio pareçam querer entrar, acabarão por desaparecer rapidamente. Acabaremos fazendo a grande demonstração e não teremos que voltar aqui a menos que o desejemos. Se realmente reconhecermos que Deus é a única presença e o único poder e a única causa. Quando damos poder a uma outra coisa, como por exemplo ao calendário, e dizemos: bem, você sabe que eu já não tenho idade. Ou, se eu tivesse tido essa oportunidade quando tinha 20 anos, se eu soubesse disso quando tinha 30 anos, não estamos honrando os nossos pais,
e sim dando poder ao tempo. E todo mundo hoje em dia sabe que aquilo que chamamos tempo é uma ilusão. Podemos não dizer isso, mas todo mundo sabe que o tempo não é a coisa real, que os nossos pais e os nossos avós pensavam que era. Às vezes damos poder à matéria, dizendo: você sabe, existem as leis da natureza. Afinal de contas, não se pode mudar a lei da gravidade, ou a lei de Boyle, ou qualquer outra lei. Quando assim dizemos, não estamos honrando nossos pais, não estamos honrando a Deus. Acreditar no tempo e acreditar no poder da matéria e na destruição pelo tempo faz com que envelheçamos e acaba por matar-nos. Dar poder à matéria e às leis da natureza limita-nos em todos os sentidos. Dar poder aos outros, dizendo: não posso fazer isso, não posso ser o que quero, porque não conheço as pessoas certas, não tenho influência. Também nos limita. É o mesmo que reconhecer uma segunda causa. E uma segunda causa significa idolatria. Isso vai de encontro ao primeiro e ao segundo mandamentos, acarretando complicações. Na verdade, todos os mandamentos não fazem mais do que encarar a grande verdade de ângulos diferentes. Pois só há uma verdade. Um se emenda no outro. Desobedecer a este mandamento, honrarás o teu pai e a tua mãe. Aceitar outro poder que não Deus é desonrar a seu pai, que é Deus, mas é também desobedecer ao primeiro mandamento e levantar falso testemunho. Além de ser também uma tentativa de roubar algo de Deus, e assim por diante. Ora, Deus é pai e mãe. Nossos pais humanos, na realidade, são nossos pais de criação. Se os pais se vissem à luz da verdade como guardiões ou pais de criação de seus filhos, como representantes de Deus, seriam muito melhores pais e teriam filhos muito melhores. Além do que as coisas seriam muito mais fáceis para eles. Se você disser a si mesmo: tenho de pensar pelo Joãozinho ou pela Mariazinha, tenho de cuidar deles, ganhar a vida para eles, vesti-los e educá-los. Tenho de procurar dar-lhes toda a experiência de vida e toda a sabedoria que me levou 40 anos para acumular. Você vai desgastar-se, pois ninguém pode transferir sua própria experiência para os outros. Mas se você disser: não, eu sou apenas o pai de criação, o veículo, essa criança é filha de Deus, achará muito mais fácil criar a criança e influenciá-la para o bem através de suas orações e de seus conselhos. Ora, Deus é o pai e a mãe, e a única causa. E o simples fato de compreender que Deus é a única causa, sejam quais forem as condições, ou seja qual for o setor em que haja problemas, faz com que eles comecem a ser sanados. A verdade a respeito de Deus é que Ele é a única causa. As condições não têm o menor poder. É ridículo dizer que a oração não sanará determinada condição hoje em dia, quando há 20 dias ou há 20 anos poderia tê-la sanado. Ou dizer: Deus poderia ter-nos tirado deste aperto antes da decisão do juiz, na segunda-feira. Mas agora que a decisão foi tomada, Deus já não pode fazer nada contra ela. Contudo, é esse tipo de argumento que, embora não colocado exatamente desse modo, que destrói 9 entre cada 10 orações, é aceitar que as circunstâncias tenham poder, quando não há poder nelas. Não há causa e efeito no mundo material. Nada acontece no mundo material como resultado de algo que tenha acontecido antes nesse mesmo mundo material. Jamais aconteceu algo numa terça-feira no mundo material em consequência do que aconteceu no mundo material na segunda-feira. Pode parecer que sim, mas não é verdade. O quadro no mundo material é sempre a projeção do estado de espírito nesse momento, e as condições de uma pessoa na segunda-feira são a expressão do seu estado de espírito na segunda.
Suas condições na quarta-feira são a expressão do seu estado de espírito nessa mesma quarta-feira e não decorrem das condições exteriores da segunda-feira. Você diz: bem, imagine que na segunda-feira um homem é sentenciado a passar um mês na cadeia. Na segunda-feira, eles o trancafiam na cadeia. Na terça, ele está na cadeia. Na quarta também. Isso não é o resultado do que aconteceu na segunda-feira? Não, não é. Ser condenado na segunda-feira foi a projeção do estado de espírito da esposa que a levou a desrespeitar a lei. Suas condições na quarta-feira serão a projeção de sua condenação. Se ele ou alguém, por ele, pudesse mudar seu estado de espírito na quarta-feira, ele seria solto. Sei que isso pode parecer loucura, mas afinal, se Deus é a única presença e o único poder, o mundo que foi criado na crença de que existem outras causas deve estar louco. E está mesmo. O mundo não é sensato. Olhe para o mundo à sua volta e veja se ele é sensato. A razão por que há guerra no mundo estriba-se na crença de que existem várias causas. Não é preciso haver guerras. Os homens não têm que se matar uns aos outros para poderem viver. No mundo há quantidade suficiente de tudo para todos. Cada um de nós tem acesso aos meios de subsistência sem que seja preciso tirá-los do nosso próximo. Não há problemas que não possam ser solucionados através da compreensão de que existe uma única causa. Você tem medo? Não precisa responder. Não há ninguém que não tenha medo. Pelo menos até certo ponto. Há pessoas que têm mais medo do que outras. Outras que têm menos medo. Essa é a única diferença. Se realmente acreditássemos numa única causa, haveria razão para ter medo? Claro que não. Todo medo deriva de acreditar numa segunda causa, que é idolatria. Se realmente acreditássemos que existe apenas uma causa e que essa única causa tem que ser boa, não teríamos medo. Nos 10 Mandamentos, Moisés recorda-nos, por várias maneiras, que só o conhecimento da única causa nos tira da terra do Egito e da casa da servidão. Essa única causa age através do seu pensamento. Você é um ser mental. Você é um pensador. A palavra homem já significa pensador. Deriva do sânscrito manas, que significa pensador. O sânscrito é o bisavô de todos os idiomas europeus. Você é um pensador mais do que um realizador, porque você só faz aquilo que pensa. Às vezes, não gostamos de constatar isso. Gostamos de pensar que somos boas pessoas, mas de vez em quando fazemos coisas que não são assim tão boas. Apesar disso, gostamos de pensar que podemos ser bons. Mas não podemos porque a ação é apenas a expressão exterior do pensamento. Ora, muitas bobagens têm sido ditas no movimento metafísico sobre o poder do pensamento. Certas pessoas falam sobre o poder do pensamento como se pudessem construir a Torre Eiffel em seu quintal, só pelo poder do pensamento. O pensamento não tem poder nenhum, a menos que seja acompanhado do sentimento. Só o pensamento que você sente é o que se demonstra. A ideia de que tudo aquilo que você pensa vai fazer algo por ou contra você é infantil. Se assim fosse, a esta altura, a humanidade já não existiria. Lembre-se de que quando você entra no movimento metafísico, isso não significa que pode deixar o chapéu na porta e o sentido comum também. Você precisa estar sempre armada de seu sentido comum. Tudo aquilo que não puder passar pelo teste da lógica e não se demonstre na prática tem que estar errado. Só os pensamentos que a gente sente é que são demonstrados. Quando você dá um tratamento, isto é, quando ora científica e afirmativamente, se sentir profundamente o tratamento será demonstrado,
e nenhum obstáculo deste mundo terá força contra ele. As portas do inferno nada poderão contra a força do seu sentimento. Por outro lado, mesmo que você seja a melhor pessoa deste mundo, se pensar em algo ou der um tratamento sem ser acompanhado de sentimento, ele será levado pelo vento e nunca mais se ouvirá falar nele. Porque tem que haver o pai e a mãe, o conhecimento e o sentimento. O produto dos dois é a demonstração, ou cura. Tem que haver sempre sentimento para se poder efetuar uma mudança, ou seja lá, o que for que você estiver procurando expressar. Tem que haver polaridade. A lei da polaridade, que já mencionei brevemente neste capítulo, é uma dessas leis cósmicas cuja verdade se estende à estrela mais longínqua, a mais distante das nebulosas que podemos distinguir hoje em dia, e através dos planos até o trono de Deus. Por exemplo, você não pode ter um motor elétrico ou um dínamo sem um núcleo ou um magneto. Tem de haver polaridade. Na matéria inorgânica, tem de haver o próton e o elétron, e no mundo orgânico, o macho e a fêmea. É assim que o sexo é, polaridade orgânica. Naturalmente, o mundo pensa no sexo só no plano físico mais baixo. Mas nenhum estadista digno desse nome, hoje em dia, ignora o fato de que existem dois sexos, com diferentes mentalidades. Antigamente, o Estado partia do princípio de que havia apenas homens. As mulheres eram desprezadas. Como reação a essa maneira de pensar, ouvi algumas sufragistas em Londres dizerem que a criação do homem fora um erro e que o Todo-Poderoso teria mostrado muito mais sabedoria se tivesse confinado a criar o sexo superior. A maioria das mulheres não pensava assim, mas havia quem pensasse. Naturalmente, grande parte do problema social, hoje em dia, é ajustar-se a essa polaridade, dando à mulher seu verdadeiro lugar no mundo. As primeiras sufragistas cometeram o engano de afirmar que a mulher era exatamente igual ao homem. Não havia diferença alguma. As pioneiras da liberdade das mulheres, há 2 gerações, achavam que não havia qualquer diferença entre homem e mulher. Isso era um ponto de vista idiota. A verdadeira libertação da mulher, a verdadeira oportunidade para a mulher só chegará quando compreendermos que a mulher é um ser humano que se expressa como mulher em sua vida atual, assim como se expressou como homem em vidas anteriores, e voltará a fazê-lo novamente. Que um homem é um ser humano que se está expressando como homem, mas que já foi mulher em algumas vidas anteriores e homens em outras. E que a expressão da mulher é fundamentalmente diferente, embora suplementar e complementar a do homem. Os Estados Unidos são um país onde, mais do que em qualquer outro lugar, a mulher está ocupando sua verdadeira posição. Nos Estados Unidos, em todos os setores, as mulheres estão conseguindo oportunidades e uma liberdade que não conseguem nos países mais antigos. E não porque os homens as impeçam de consegui-las. No velho mundo, não são os homens que não deixam as mulheres conquistarem sua liberdade. O mal é que, em sua maioria, as mulheres da Europa e da Ásia, no fundo, não querem libertar-se. Recentemente, pus-me a pensar na coisa mais significativa e impressionante que tinha visto nos Estados Unidos. Já estive em todos os seus estados e vi quase tudo o que costuma ser demonstrado aos visitantes e muitas coisas que não são mostradas, mas que procurei ver por conta própria. Cheguei à conclusão de que a coisa mais significativa que já vi foi o túmulo de Grant, em Riverside Drive, aqui em Nova York. Claro está que a maioria dos não nova-iorquinos o conheceu.
Acho que nunca conheci um londrino que já tivesse ido à Torre de Londres. E os nova-iorquinos não costumavam visitar o túmulo de Grant. Dizem, ora, ele não pode fugir. Provavelmente vai estar sempre no mesmo lugar, por isso não há pressa. E acabam não indo nunca. Mas todo mundo deveria visitar o túmulo de Grant. Há algo de extraordinário nele, algo não intencional da parte de quem o construiu. Foi projetado como uma cópia do túmulo de Napoleão em Paris, mas é bem menor. Quando você entra no túmulo de Napoleão, vê o túmulo de Napoleão, como disse o poeta, sozinho em sua glória. Quando você entra na Catedral de São Paulo, em Londres, vê o túmulo de Wellington, e da mesma forma que o guerreiro do poema, lá está ele, sozinho com a sua glória. Mas se você entrar no túmulo de Grant, verá a coisa mais significativa dos Estados Unidos. Não um túmulo, e sim dois. Lá está Grant, mas lá está também a senhora Grant. As pessoas não pensam que haja nada de notável nessa ocorrência. De fato, nem sequer lhes passa pela cabeça que possa haver algo de notável nisso. Contudo, não existe um monumento público em toda a Europa e em toda a Ásia, no qual o homem público figure como tendo uma esposa. É claro que se você entrar numa igreja paroquial da Inglaterra, verá os túmulos dos lordes e de suas esposas lado a lado. Mas eles não são homens públicos, apenas nobres ou proprietários de terras. Refiro-me aos monumentos públicos. Não obstante, sem sequer pensar nisso conscientemente, os americanos que construíram o monumento ao general Grant incluíram no monumento a esposa dele. Para os americanos, foi algo muito natural e é isso que torna o gesto tão significativo. Bem assim como a polaridade existe em tudo, ela existe também na oração. O segredo da oração bem-sucedida é ter o verdadeiro conhecimento, fortificado pelo sentimento. Se bastasse apenas o sentimento, o mundo, a esta altura, estaria com tudo. Mas o sentimento não basta. É preciso ter o conhecimento adequado, isto é, saber que existe apenas uma causa. O conhecimento errado, fortificado pelo sentimento, traz problemas, guerras, depressão, doença. O conhecimento certo, isto é, saber que só existe um poder e que todo o mundo exterior é apenas uma projeção do pensamento, é que nos salva. Assim como você não pode mudar o que é projetado na tela apagando com um pano, também não pode mudar o mundo trocando as coisas exteriores. Se você não gosta do que vê na tela, não adianta pegar um pano e esfregar a tela. É preciso ir ver outro filme ou mudar o rolo do projetor. Para mudar as condições exteriores, é sempre necessário mudar a mentalidade, a maneira de pensar. Você precisa conhecer a verdade, mas precisa também carregá-la de sentimento. Tem sempre que haver pai e mãe para produzir a criança. Nenhum sexo sozinho, é evidente, pode procriar. É necessária a polaridade de ambos. Na Bíblia, a mãe significa a natureza que sente e o pai a natureza que sabe. A maioria dos estudantes de metafísica, dotados de certo entendimento, tem um ou outro setor mais desenvolvido. Conheci bons curadores que curavam principalmente com o lado paterno. Conheciam muito bem a verdade, mas faltava-lhes mais sentimento. Conheci outros que curavam principalmente com o sentimento, embora também tivessem algum conhecimento. O pai precisava estar presente. Sabiam que as condições não têm poder, que não existe poder na matéria, que há uma única causa. Não é preciso você ter
esses dois polos perfeitamente equilibrados, mas ambos devem estar representados. Moisés representa a natureza espiritual, a parte do nosso eu que reconhece Deus como a única causa. Seu irmão Aarão representa o intelecto ou faceta do conhecimento, e sua irmã Miriam, a natureza emocional ou sensitiva, para a qual tem seu lugar. Mas a natureza espiritual tem que chefiar. É o seu eu verdadeiro. Seu corpo físico é apenas a expressão do seu eu. Não tem poder em si mesmo, para o bem ou para o mal. Seu corpo físico é apenas a projeção do estado, de sua natureza emocional, de seu intelecto e de seu desenvolvimento espiritual. Não quero dizer que você não tenha um corpo físico. Isso seria bobagem. Claro que tem, mas ele não existe por si mesmo. Por exemplo, algumas pessoas dizem: estou com a barriga desarranjada. Meu organismo não está bem. Nada disso. Seu corpo e seu organismo nada são senão a projeção do estado em que se encontram sua mente e seu espírito. Ora, toda a humanidade tem a natureza emocional desperta, a maioria até demasiado desperta, permitindo que Miriam saia fora dos eixos. Estou usando a simbologia da Bíblia no livro do Êxodo. Em quase todo o mundo, tanto entre as pessoas como entre as nações, a natureza emocional ou sentimental está muito desperta, mas precisa ser controlada, purificada. Não deve ser destruída nem abatida. Os puritanos tentaram fazer isso e os fanáticos, ascetas, procuraram matá-la. Não, ela precisa ser purificada e educada. Você educa sua natureza emocional por meio do autocontrole e purifica através de estudos espirituais e da procura da beleza. O intelecto está muito menos desperto, em geral, na natureza humana. Aquilo de que a raça humana mais precisa, não só hoje em dia, como há muito tempo, é aprender a pensar, a usar seu intelecto. Às vezes, as pessoas me dizem que se houvesse mais amor no mundo, não haveria guerras. Não há tanta falta de amor assim. Graças a Deus, a maioria das pessoas tem bom coração, mas não gosta de usar sua inteligência. Não aprendeu ou não foi ensinada a pensar a fundo nas coisas. Por isso a humanidade tem que entrar mal. Não pense que todos os seus pensamentos serão demonstrados. Claro que não. Nem acontecerá muita coisa para seu bem se você disser, como que por obrigação, Deus é tudo. Felizmente, quando você diz ou pensa coisas negativas, desde que não as sinta, não tem muita importância. Só os pensamentos que você sente é que contam. Há pessoas que às vezes se deixam levar pelo chamado mau gênio. Você sabe o que é o mau gênio? Uma explosão de sentimento. Por aí você vê como isso é perigoso. Quando está muito zangado, ou muito assustado, ou cheio de autocomiseração, você fica com sentimentos negativos e é isso que é demonstrado. Portanto, vigie seus sentimentos. Miriam tem que ser controlada. Você pode aprender a verdade muito depressa, ou seja, o lado do pai, mas educar o sentimento é o mais difícil. Procure educar-se de modo a só pôr seu sentimento nos pensamentos que você deseja demonstrar. Não permita que ele coloque aqueles que você não quer demonstrar. Suponha que você vai zangar-se com alguém. Trata-se de um sentimento muito intenso. Ora, o sentimento da raiva é destruidor e, embora geralmente não prejudique o objeto da raiva, de certo vai prejudicar você. Se disser, essa pessoa portou-se muito mal, enganou-me, traiu-me ou qualquer outra coisa, mas não me vou zangar, sinto o que aconteceu, etc, etc. O sentimento é o mesmo. Não tente reprimi-lo, mas torne-o positivo. Diga, é uma pena essa pessoa ter agido assim, mas graças a Deus
que não fui eu. Graças a Deus que ela me roubou, e não vice-versa. Essa pessoa precisa de ajuda. É um ser humano, uma criatura de Deus, da mesma forma que eu. Se eu estivesse em seu lugar, poderia ter feito o mesmo, ou pior ainda. Por isso vou salvá-la em vez de odiá-la. Se eu não tiver cuidado, acabarei deixando levar-me pela ira, de modo que vou transformar esse sentimento forte em amor. Há apenas uma emoção. Se usada de uma maneira, é ódio. Se de outra, é amor. Não existe uma terceira opção. Desse modo, você vê o Cristo que há nessa pessoa. Assim fazendo, você ajudará a si próprio e o modificará permanentemente. Por isso, quando nossas orações falham e não demonstramos, é porque não estamos honrando nosso pai e a nossa mãe. Temos que ter apenas uma causa e agir como se acreditássemos nela. Se você pensar corretamente e com sentimento, a demonstração sem dúvida acabará vindo.